Bom, agora a gente vai para a política, a gente volta ao Congresso Nacional, porque uma das pautas consideradas prioritárias pelo governo entrou em votação. A repórter Marília Ribeiro chega conosco. Como é que está a análise da reforma tributária? Boa noite, bom trabalho, Marília. Oi, Thiago, obrigada. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Então, o que foi aprovado nesta segunda-feira foi a urgência do projeto que trata sobre a regulamentação da reforma. Projeto esse que é o segundo que foi entregue pelo governo aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional. Esse projeto, ele trata sobre o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. E o que vai acontecer? Com essa urgência aprovada aqui na Câmara dos Deputados, esse projeto não vai precisar passar por comissões até ser levado lá no plenário para poder ser votado. Então, isso vai agilizar todo esse trâmite. Acontece que amanhã, terça-feira, deve acontecer uma reunião de líderes aqui da Câmara dos Deputados e nessa reunião deve ficar definido a data de votação deste segundo projeto da regulamentação da reforma tributária. Essa data vem sendo tratada pelos próprios deputados, que deve acontecer essa votação até esta quarta-feira. Tiago, e mais um projeto também aqui do governo, que hoje teve uma reunião lá no Palácio do Planalto, junto com líderes do Congresso Nacional, ministros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pediu, foco nessas pautas econômicas, pautas essas que querem gerar a economia do Brasil. Outro projeto também que deve ser votado ainda nesta semana é sobre a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Mas esse é lá no Senado Federal e nós iremos acompanhar, Thiago. Bom, Marília, então a semana vai esquentando aí no Congresso Nacional, muitas discussões importantes, como a própria reforma tributária, e não só na Câmara, mas também no Senado, e a gente continua falando sobre esse tema. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, sobre a reforma tributária, quem tem mais pressa? Será que é o presidente da Câmara, Arthur Lira? Tem a ideia de pressionar o Senado, que ainda está no início da análise da primeira matéria? De que forma será que as duas casas vão se entender? Se é que vão se entender, Dora Kramer? Olha, eu acho que não vão se entender, porque, evidentemente, o presidente da Câmara tem pressa, ele tem um poder de articulação e de pressão muito maior sobre os pares do que o Rodrigo Pacheco lá no Senado. Então, quando ele aprova essa urgência, ele realmente dá a entender, fica claro o recado de que ele pretende aprovar antes que a campanha eleitoral pegue tração, pegue fogo e põe o assunto lá no Senado. Só que o Senado já avisou que não vai examinar as coisas com pressa, nem esse projeto que já está lá, e muito menos esse que agora entra, com essa questão do comitê gestor, que é uma questão absolutamente polêmica. Os governadores têm uma enorme divergência a respeito disso, então é uma discussão, ainda que a Câmara faça essa entrega, diz, bom, cumpri a minha tarefa, o assunto só estará resolvido quando aprovado pelo Senado. No Senado, o que se diz é que as discussões podem até ser encaminhadas nesse período eleitoral, mas uma decisão, uma votação mesmo, aprovação, porque naturalmente deve ser aprovado depois de tanta discussão, só depois das eleições, mas ainda este ano. Kobayashi, nunca é demais lembrar que se o Senado mudar qualquer projeto, a matéria volta para a Câmara. Ou seja, se a Câmara jogar 2 projetos da reforma tributária no Senado, os 2 podem ser alterados e volta tudo para a Câmara. E aí a aprovação não se dá nesse ano. Exato, Thiago. E nesse sistema bicameral, tudo em aberto, independente de qualquer aprovação que possa acontecer na Câmara dos Deputados, que vota esses projetos mais rapidamente, apesar de ter quase mais de 5 vezes mais o número de parlamentares do que no Senado, justamente por força dessa pretensão do Arthur Lira, presidente da Casa, de que isso seja votado rapidamente e, naturalmente, ele tem interesses em relação a essa urgência. No Senado, me parece, diante do que a gente já está vendo com aquele primeiro projeto que já está lá, de regulamentação, que as coisas vão passar por mais discussões, por mais debates. O Senado tem, historicamente, uma dificuldade de ser um carimbador daquilo que vem da Câmara, então tem outras propostas de alteração, de mudança, de textos que devem ser alterados. E se isso acontecer, como você mesmo já disse, o projeto volta
para a Câmara para um novo debate e votação, ou seja, um longo caminho pela frente ainda em relação a essas regulamentações, no plural mesmo, da reforma tributária.